Romanos 12, 3 a 8. Antes que eu esqueça, levante bem alta a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. O tema de hoje eu quero pregar sobre a beleza de estar juntos, de estarmos juntos. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração, que seja uma manhã de paz. Eu ministro aqui nesse lugar, nesse culto nessa manhã, paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui já têm filhos, ou que já têm filhos criados, assim como eu, mas eu quero que você lembre de uma situação que é muito comum para os pais fazerem. Você pega o seu filhinho, bebezinho de 5 anos mais ou menos, e fala para ele assim: filhinho, hoje você vai naquela escolinha fazer amiguinhos. Fazer amiguinhos. E você não conhece ninguém lá, nem o seu filho. E você coloca ele no carro, põe ele para ir para a escola. Você entrou na sala da diretoria, viu as salas, mas você não conhece as crianças, e fala: e lá você vai fazer muitos amiguinhos. E quando ele chega lá, antes dele descer do carro, ele agarra a sua perna, te agarra pelo pescoço e fala: não, mamãe, não faça isso comigo, você está me abandonando. Aí você fala: não, vai ser legal, lá vai ter umas criancinhas que vai morder você, vai puxar seu cabelo, vai passar piolho para você, vai ser da hora. É isso que você fala para ele? Não, o que você fala? Você fala: não, filho, vai lá, porque você vai conhecer gente, você vai crescer, você vai ficar feliz. Tudo bem que você queria se livrar um pouco dele para descansar, mas ele não precisa saber essa parte, né? Mas na verdade, a gente faz isso por quê? Porque a gente é mau. Não é porque a gente é mau. É porque a gente quer que a pessoa desenvolva, a criança desenvolva todo o seu potencial, não é assim? E você sabe que para ela se desenvolver todo o potencial, se você deixar ela trancada no seu quarto, se você deixar ela só com você, que super protege, ama e atende todos os desejos, ela nunca vai crescer. Ela nunca vai chegar na dimensão e no potencial que ela precisa chegar. Então, mesmo você sabendo dos riscos, mesmo você sabendo que ali vai ter algum filhote ali que vai morder o seu filho, vai ter alguma situação assim que você pode chegar em casa e ficar triste, roxinho, você faz. Você faz porque você enxerga o potencial, o crescimento que ele só vai atingir se você o tirar do quarto, se você o tirar daquela bolha que ele está muitas vezes dentro da sua casa. Deus trabalha da mesma forma conosco. Ele nos coloca às vezes em situações, Ele nos expõe, Ele nos põe no meio de uma comunidade, onde tem pessoas que nos mordem, nos beliscam. Não, aqui não, porque aqui a gente manda essas pessoas tudo embora da igreja. Não tem gente chata assim, né? Aqui a gente não tem. Na verdade, a gente sabe que esse envolvimento, e é isso que a Bíblia vai ensinar para nós, é o que faz a gente desenvolver o nosso potencial. Você só vai conseguir receber algumas bênçãos espirituais se você se envolver com a comunidade, assim como o seu filho. Embora ele chore, te abraça, você entra no carro, sai até uma lagrimazinha: ai, como eu sou mal. No fundo você sabe que você fez isso para o bem dele.
E nós, quando ficamos mais velhos, eu não sei você, nós desaprendemos isso. E nós começamos assim, não, eu quero ficar sozinho, eu quero caminhar sozinho, eu quero descobrir tudo sozinho, eu não preciso de conselheiros, eu não preciso de amigos, eu não preciso de pessoas. Não, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar na minha Netflix, eu gosto de ficar na minha televisão e está bom demais para mim. E a gente para o processo de crescimento e de potencialização das bênçãos de Deus na nossa vida. Porque há bênçãos que você só vai conseguir na sua vida, há bênçãos que você só vai tomar posse na sua vida quando você estiver inserido em comunidade. Tem bênçãos que são reservadas para nós e que nós só vamos receber na comunidade. Você pode orar em casa, você pode ter um quebrantamento na sua casa, você pode até receber um batismo do Espírito Santo, mas quando você vem aqui e vê aquela multidão adorando e a presença do Espírito Santo aqui, aquilo chacoalha você sente que tem algo novo acontecendo na tua vida. Então, hoje Deus tem tocado no meu coração, porque nós vivemos um período de isolamento, vivemos um período necessário, mas nós adoecemos um pouco. Nós temos dificuldade agora de nos relacionar, temos dificuldade de nos encontrar, temos dificuldade de frequentar os cultos. Por quê? Porque a gente não entende muito mais esse processo. Claro, ainda tem os distanciamento, tem que usar máscara, tem toda uma série de problemas, mas eu queria tratar a tua alma hoje, porque eu estou vendo muita gente ficar doente. E algumas coisas que eu queria mostrar para você, é que um outro problema que a gente encontra hoje, são as pessoas criticando a comunidade, criticando a igreja, criticando relacionamentos na igreja. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas não percebem, elas não entendem que é absolutamente essencial para o processo de crescimento da vida de alguém, que Deus coloque nessa pessoa inserida na comunidade, como você fez com o seu filho. Você não trancou ele no quarto e falou, fica aí que assim ninguém morde você, fica aí porque assim ninguém te perturba, meu lindinho. Você colocou ele lá para ele crescer, e Deus te colocou assim. Então, algumas coisas que eu fico pensando sobre isso, é que nós precisamos entender nesse tempo, por que Deus nos coloca para viver em comunidade? Porque isso vai sarar a tua vida, isso vai curar você. Quantas pessoas hoje, nós vimos nesse tempo de dificuldades que passamos, quantas pessoas hoje ficaram doentes emocionalmente, ficaram mais depressivas, quantos casos aumentaram de suicídio, quanta gente ficou com síndrome do pânico, porque nós não fomos criados para viver em isolamento, nós fomos para viver em relacionamento. E é isso que Deus quer fazer conosco. Por quê? Porque você foi chamado por Deus para compartilhar os seus dons com os outros. Paulo aqui ele vai dar alguns exemplos. Ele vai falar assim, olha, que ninguém considere maior do que o outro, mas que cada um entenda a sua medida da fé. Quando você pega o seu filho e coloca ele dentro do quarto e fala para ele, você é lindo, maravilhoso, você vai criar um monstrinho. Mas quando ele chega na escola e ele percebe que tem alguém que desenha melhor que ele, tem gente que faz uma brincadeira legal, que ele não é a única pessoa do mundo, você vai colocar ele no nível que ele possa crescer. A Bíblia vai falar também para nós que nós somos um corpo, e assim como o nosso corpo tem muitos membros, nós somos membros uns dos outros, e os dons que Deus nos deu, e Deus te deu dons, Deus te deu algo para você especial, dons são presentes de Deus, dons são talentos espirituais, dons são ideias, forças e dons presentes espirituais para que você possa desenvolver a tua vida espiritual. Eles só vão crescer e vão funcionar e vão dar resultado se você se relacionar. Você pode receber esses presentes, eu vou ler daqui a pouco para você, e se você pode enterrá-los, mas se você usar esses dons, eles vão se multiplicar na sua vida. Quantos querem viver multiplicação? Então sozinho você adoece. Aí a gente entende que nós estamos vendo um tempo onde as pessoas têm acreditado que elas podem viver sozinhas, e elas estão ficando doentes. Elas têm acreditado que elas não precisam de ninguém, não precisam de família, não precisam de pessoas, e elas estão cada vez mais solitárias. E nós precisamos quebrar esse casulo, nós precisamos quebrar essa malignidade, nós precisamos abrir o nosso coração. Por que eu quero que você abra seu coração hoje? Porque Deus falou algo no meu coração que eu quero ministrar na tua vida, mas você precisa estar preparado para receber isso. Você precisa quebrar essa objeção de que eu posso ser o que eu quiser sozinho. Isso não vai acontecer, porque coisas grandes acontecem quando estamos em comunidade. Vamos pegar um exemplo na Bíblia, pensa comigo, como que seria... Em primeiro lugar, poucas pessoas na Bíblia foram usadas por Deus sozinhas, poucas pessoas. Bom, eu não consigo encontrar nenhuma, mas tudo bem. Moisés precisou de Arão, não haveria Josué, o grande general Josué, se não houvesse Moisés na vida dele.
Amém? Você não encontraria, por exemplo, na história da Bíblia, um Davi, se não tivesse um Jonatas na vida dele, se não tivesse os 30 valentes com ele, os 30 mais chegados dele, não existiria Davi. Davi teria morrido, teria sido destruída. Claro, a graça de Deus podia salvar, mas o que Deus queria fazer na vida dele aconteceu pela comunidade, pelos 600 que se ajuntaram com ele. A gente esquece essas histórias que ninguém na Bíblia está trabalhando sozinho. Esther teve o seu tio, ela estava no palácio, isolada, ela vivia lá como uma princesa, mas se o tio dela não chega para ela e fala assim, você foi colocada aí para fazer algo grande, que é libertar o teu povo do genocídio, então faça. E ela fala assim, então ora, porque se Deus me pôs aqui para isso, o rei vai me receber, e ela vai então, e se não receber, ela sabia que ia morrer, mas ela foi fazer aquilo que era grande pela comunidade dela. Então tem coisas que Deus guardou na tua vida que só vai acontecer quando você estiver inserido na comunidade. Você quer receber um nível maior na sua vida? Você quer receber algo novo na sua vida? Você quer ter experiências maiores com Deus? Você precisa se envolver na comunidade. Você quer crescer na sua liderança? Quer crescer no seu entendimento? Sabe aquelas barreiras que nos travam? Você já sentiu que você chega num certo tamanho e você fica travado? E sua barreira, aquela é uma barreira? Eu passei por isso na minha vida, onde quando a gente chegou de 500 membros mais ou menos, para a gente vencer a barreira dos 500, eu não conseguia vencer. E eu comecei a achar que era uma dificuldade, que eu tinha que fazer mais coisas, e na verdade eu precisava receber de Deus algumas orientações. Deus tem algo grande para fazer no nosso meio, e esse algo grande não vai acontecer você trancado na tua casa. Você precisa se relacionar para receber esse algo grande. Tem coisas que você vai receber grandes de Deus que só vão vir por conexões, só vão vir por network, só vão vir por gente que vai te abençoar, e você precisa aprender a se relacionar. Você precisa entender que uma das estratégias do inimigo é isolar para te conquistar, é isolar para te devorar. Eu não sei se você gosta disso, mas eu gosto muito desses National Geographic, né, que tem aquelas cenas de caça, de feras, aquelas feras, né? E eu percebo que as feras têm uma estratégia. Elas fazem assim, elas pegam aquele rebanho enorme, né? Aqueles rebanhos gigantes assim, e elas ficam olhando. Elas não vão no meio do rebanho, elas não pulam lá no meio, porque elas seriam pisoteadas, seriam mortas. Elas ficam olhando aqueles que estão desgarradinhos, que estão mais afastadinhos, né? Eles estão mais distantes, e elas miram um só que está afastado. É interessante, né? Tem 500 animais, ela mira naquele mais distante, mais desgarrado, e ela vai com tudo em cima dele. E quando aquela pessoa percebe que está vindo aquele animal, aquela fera sobre ela, eu fico doido, porque eu fico assistindo, eu falo assim, vai para o lado do rebanho, mas ela sempre faz uma meia volta e vai sozinha, e aí quando elas vão sozinhas, elas são devoradas. E um dia eu estava assistindo isso, e Deus falou no meu coração, essa é a estratégia de Satanás, ele está isolando você para te devorar, porque você não tem ninguém que te encoraja, você não tem ninguém que te ajuda, você não tem ninguém que fala alguma coisa para você, você não tem ninguém que te apoia, você não tem ninguém que te anima, você não tem aquela sinergia dos dons sendo ministrados na sua vida, gente que intercede, gente que ora, gente que ministra, gente que louva, que te conduz a uma outra dimensão. Deus tem coisas grandes para fazer, e você precisa entender que não vai receber em casa, vai receber quando você estiver envolvido com as pessoas de Deus, envolvido com os propósitos de Deus. Quantos creem que Deus tem coisas grandes na sua vida? Mas você precisa entender a chave é que você não vai ser nunca bom o suficiente para ganhar uma guerra sozinho. Vou repetir que você não entendeu. Não tem como ganhar a guerra sozinho, meu irmão. Esse negócio do Rambo, esse negócio do Stallone é para o cinema. Se você for sozinho para uma guerra, você vai ficar no campo. Mas Deus não te quer no campo, Ele quer você no meio de um exército. E se você não sabe, nós estamos em guerra contra a carne, em guerra contra o mundo, em guerra contra o diabo. Em nome de Jesus nós já vencemos essa guerra, mas não vencemos sozinho, vencemos com o exército do Senhor, que ora e adora. Deixe Deus fazer algo bom na tua vida hoje e se envolva. Aleluia! Tem muita gente que acha que vai vencer, que é o Rambo, e está apanhando. Eu não sei porque eu falo essas coisas, depois eles pegam isso aqui e fazem uns memes, você viu? Da semana do Avengers, saiu lá. Vai virar do Rambo, eu tenho certeza. Pode esperar.
Mas não é? Você já viu essas pessoas enfrentando, querendo lutar sozinho? Como é que você vai lutar sozinho, meu irmão? A guerra é muito grande. Eu não consigo lutar sozinho. Eu não consigo lutar. Essa semana eu estava passando problemas difíceis aqui na obra, eu precisava resolver umas coisas, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o Espírito Santo tocou meu coração, falou assim, e eu precisava de uma resposta, eu precisava de uma pessoa que me ajudasse numa resposta. Ela não estava me respondendo, e eu já tinha tentado tudo, já tinha sido bonzinho, já tinha mandado a Samanta ser boazinha, falei, manda um bolo para ele, dá um presente, faz alguma coisa, a pessoa me dá um negócio que eu preciso desse negócio para comentar a obra. E aí eu tive uma ideia. Eu tenho um grupo aqui que intercede por mim, poderoso. Eu falei, liguei para esse grupo, falei assim, pessoal, para alguns, né, não para todos, porque são várias pessoas, muitos irmãos. Eu falei, ó, é o seguinte, você vai orar para essa pessoa, que ela só vai dormir quando ela me entregar o que ela está me devendo. Foi legal. E eu fui dormir. Quem não dorme é ela agora. Sexta-feira, 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação. Sexta-feira, 5 horas da tarde, da pessoa. Estou fazendo aqui um negócio, deixa eu tirar umas dúvidas com você. Eu falei, não dormi essa noite. Não dá para enfrentar a batalha sozinho. Não dá, meu irmão. Então tem gente desanimada, tem gente que está perdendo a esperança da vida, tem gente que não tem mais alegria, tem gente que não consegue enxergar nada de bom, porque nós tivemos que nos isolar. E isso adoeceu você, adoeceu o teu espírito, adoeceu tua mente, adoeceu o teu corpo. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que eu achei interessante, porque eu tive esse problema, por fato da gente ficar dentro de casa, ficar não poder, home office e tudo mais, não poder sair, nós perdemos uma coisa que chama musculatura fina. Olha que coisa doida, musculatura fina, não é a musculatura normal, é a fina, e a fina dói muito, e demora muito para você recuperar, muito. Olha que interessante. E aí eu comecei a pensar, será que a gente também não perdeu a musculatura do espírito, porque a gente começa a não buscar mais o desenvolvimento, porque tem dons que vão me abençoar, tem gente que vai me abençoar, e você jamais vai conseguir ser um Josué general, se você não se relacionar com Moisés na sua vida. Você jamais vai conseguir vencer a perseguição de Saul, se você não tiver um Jonatas para te aconselhar. Há uma história linda na Bíblia, que fala sobre isso. Fala que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele foi encontrar o seu amigo Jonatas, e com o seu amigo Jonatas, ele fez um pacto de aliança com ele, de amizade, e falou, se eu morrer, você cuida da minha família, se você morrer, eu cuido da sua família. E eles fizeram um pacto lindo de amizade, do tipo, é assim que eu fiz com o pastor André, porque ele é rico. Eu falei assim, então você vai morrer, você cuida da minha família. Brincadeira, tio. Amém, amém, recebe aí, recebe, que eu profetizo e sempre cumpre. Amém. Aí o que aconteceu? Eles fizeram esse pacto de amizade, e aí chegou, o Jonatas falou assim para ele, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa, eu vou lá sondar meu pai. Só que ele não podia chegar para Davi e falar assim, Davi, meu pai está fazendo isso. Ele podia trair o pai era o rei. Então ele falou assim, eu vou pegar uma flecha, vou mandar a flecha como se estivesse tentando acertar um alvo. Aí quando eu vou passar para o meu moço, para ele ir lá buscar a flecha, se eu falar, vai para a esquerda, é para você subir. Se eu falar, vai para a direita, pode vir que meu pai está tranquilo. Então ele vai, conversa com o pai, percebe que o pai está irado, volta no dia, manda a flecha e fala, vaza Davi, vaza que você vai morrer. E esse conselho, esse apoio é o que vai salvar a vida de Davi. É o que vai fazer Davi fugir e não ser morto por Saul. Então a pergunta que você precisa fazer nesse tempo, se você quiser viver algo grande na tua vida, e eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer, e algumas coisas só vão acontecer na sua vida quando você estiver envolvido, usando os seus dons, desenvolvendo os seus talentos, envolvido com pessoas que vão ensinar coisas para você que não conhece, é quem aconselha você. Quem está ensinando alguma coisa para você? Quem está aconselhando você nesse tempo? Quem são seus conselheiros? Aqueles amiguinhos lá que ficam só falando piada para você, mandando WhatsApp de comédia. Eles não podem ser seu conselheiro. Você precisa escolher esses conselheiros na sua vida. Lembra que eu falei que existem esses patamares que a gente não rompe? Quantos já sentiram esse patamar na sua vida? Que você não consegue vencer. Eu vou falar por que você não consegue vencer, mas você precisa amolecer seu coração. Nada de coração duro aqui hoje, amém, irmão? Ai, meu Deus, me ajuda a pregar, Jesus. Você não consegue vencer esse patamar, porque você precisa de uma pessoa que já venceu esse patamar, para mostrar o caminho para você.
Enquanto você está nesse patamar, e a pessoa que já venceu, ela sabe onde está a porta, ela sabe como ela passou por isso. Eu sei que você está falando para mim, isso é conversa, pastor. Não é, porque a experiência que uma pessoa tem para administrar uma igreja, por exemplo, no meu caso, de 500, é diferente de 1.000, e é diferente de 2.000. E quem já passou nesse patamar, ele já teve as crises que você teve. Que você tem, ele já teve as dúvidas que você tem, por isso tem coisas que você não consegue vencer na sua vida, porque você está nesse nível, você está enxergando um teto, você não sabe onde é a porta, e você não tem ninguém para aconselhar a sua vida, não tem ninguém para falar para você como é que eu passo por esse caminho, eu não tenho ninguém para falar comigo. Então eu me lembro uma vez que eu estava nesse teto de 500 membros, e eu não conseguia vencer, que foi um patamar muito difícil para a gente vencer, e aí veio um pastor amigo conversar, pregar, tomar um café comigo, e no final ele virou para mim e falou assim, sabe, eu já estive no seu lugar, e eu cometi o mesmo erro que você está cometendo. Eu falei, uau, que erro que eu estou cometendo? Guarda isso, porque todo mundo tem um ponto cego. Diga comigo aí, todo mundo tem um ponto cego. Eu já vou voltar nisso, se eu voltar você me cobra. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, você não consegue vencer porque você está se atolando de atividades, e atolando atividades da igreja, e a igreja não consegue ter relacionamentos, eles estão sempre muito ocupados. Você acha que eu falei o que para ele? Não concordo. É óbvio que eu falei, porque quando você está num patamar abaixo, você não consegue enxergar o que o outro já enxergou. Eu disse, não concordo, nós temos que fazer, são os ministérios. Então eu cheguei num dia aqui na igreja, não sei se o Anderson vai lembrar disso, que é mais antigo vai lembrar, falei o seguinte, menos é mais. Diminuímos as quantidades de festas, diminuímos a quantidade de reuniões, proibi os ministérios de fazer, era festinha toda semana, e ninguém vinha na igreja no domingo, estava cansado, irmão. Ficou o dia inteiro decorando a salinha lá para fazer a festinha, no domingo não conseguia vir no culto. Uma situação como essa, uma dica como essa, nós não paramos tudo, até hoje nós temos muitos trabalhos, mas a gente aprende, querido, e a gente passou o patamar. Quando chegou no 1.000, é o mesmo problema. Mesmo problema, não conseguimos vencer o 1.000, não passava do 1.000, não tinha como vencer o 1.000, e aí você acha que eu não tenho conselheiros. Eu vejo gente falar assim, nossa pastor, como que você consegue fazer tudo sozinho? Eu não faço tudo sozinho, hello, se eu fizesse já estava morto, mortinho, e não tinha saído do lugar. Quando chegamos no 1.000, entramos de novo num patamar que a gente não conseguia romper as pequenas igrejas, as grandes igrejas, mas na nossa religião. Essa é a minha história, estou contando a minha história para você. E um amigo chegou para mim, num bate-papo informal, conversando, um conselheiro, ele falou, deixa eu fazer uma pergunta para você, qual é o diferencial da Quírios? Por que Deus quer você ali, no meio dessas mega igrejas que você está? E é claro que eu tinha a resposta, não, eu comecei, veja bem, eu acredito que nós estamos lá porque eu nasci no bairro, porque... Está entendendo o que eu estou pregando? Eu não tinha resposta. E aí ele começou a falar, eu vou falar por que eu acho que você está ali. E aí ele me deu uma chave, conselhos te dão chaves, conselhos te abrem portas. Quantos aqui querem viver algo grande do Senhor na sua vida? Eu estou ensinando você por que você não consegue subir um degrau. Porque você precisa de alguém que te dê a mão para puxar você para esse degrau, e não é fazer o serviço para você, é mostrar o caminho. E ele disse, eu vou dizer o que eu vejo que Deus quer em você lá. A Quírios é uma igreja família, eu vou lá, eu sinto amor, eu nunca vi um pastor como você, tão próximo das pessoas como você é. Esse é o seu diferencial, vocês são espirituais, tem palavra, tem louvor, mas o que eu não consigo ver, que eu acho tremendamente diferente, é que vocês são próximos. Eu falei, uau, e o que nós estávamos perdendo quando chega ao 1.000? Familiaridade, proximidade, mas lembra que eu falei que todo mundo tem o seu ponto cego? Você já dirigiu um carro? Quem já dirigiu um carro já passou por isso. Eu acho que tem algumas pessoas que elas são enviadas pelo inimigo para ficar no teu ponto cego do carro. Você já viu esse camarada? Que ele para no o teu carro está aqui, o ponto cego aqui, né? Isso aqui você não consegue enxergar, porque o retrovisor não pega aqui, certo? E ele para, e ele vai na velocidade do ponto cego. Se você acelerar o carro, ele acelera. Se você diminuir, ele diminui. Ele não sai dali! Dá vontade de pôr a cabeça para falar assim, sai do meu ponto cego que eu não te vejo. O que acontece?
Outro dia o carro fez isso comigo, um caminhão, ele começou a andar do meu lado, eu acelerei, ele não passou, eu diminuí, ele diminuiu, e só ficava lá no ponto cego, só via um pedacinho do para-choque dele. Aí o que aconteceu? Esqueci, passou uns 3 minutos que eu já estava nessa aventura, diminuir isso lá, eu deixei para lá e esqueci. De repente, meu irmão, eu vou saindo de lado assim, só vejo aquele barulho de buzina e carro freando, e o camarada falando, como você é legal, pastor Klaus, eu te amo, foi muito bom, sei que você é da Quírios, glória a Deus, estou vendo o seu adesivo, foi tremendo assim, as palavras de encorajamento que ele deixou para mim. E aí, eu fiquei pensando, assim é a nossa vida, você também tem pontos cegos, que você só vai poder enxergar se alguém sincero com você falar isso para você, que você não enxerga, coisas que você não vê, coisas que você acha normal, coisas que você acha que todo mundo faz, você tem as suas chatices e acha que todo mundo é igual a você, tem as suas manias e acha que todas as manias suas são legais, e que todo mundo tem que entender, mas esses pontos cegos é o que vão impedir você de receber o que Deus preparou para você, que está na comunidade, que está nos relacionamentos. Por isso que você não é mal quando leva o seu filho para a escola e fala, vai conhecer os monstrinhos que tem aqui, porque se você faz isso é porque você quer que ele cresça. Há dons que Deus derramou na sua vida, que você só vai receber, só vai viver se você multiplicá-lo. Então muitas vezes a gente não percebe esses pontos cegos no nosso casamento, na nossa família, não percebe esses pontos cegos na nossa vida, não percebe esses pontos cegos porque nós não temos conselheiros, porque nós achamos que não precisamos dele. Olha o que a Bíblia fala aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, eu vou ler para você. Os planos fracassam, eu não preciso explicar isso, você já teve planos que fracassou na sua vida, a Bíblia vai dizer por quê? Por falta de conselho, por falta de alguém que olhe para você e mostre os pontos cegos dos seus planos que estão fracassando, por falta de gente que olha para você e fala assim, olha, isso aqui não vai dar certo. Claro que tem gente que não tem capacidade, eu não vou pedir conselhos, por exemplo, para alguém que não trabalha naquela área, mas eu tenho muitos conselheiros aqui na igreja, acho que eu nunca falei isso, e tenho vários, mas eu tenho conselheiros para específicas. Quando eu quero um conselho de louvor e adoração, tenho o Diego, tenho o Rogerinho, tem pessoas amigas que são da área da música. Agora não adianta eu chegar para alguém que é advogado e falar, vamos conversar sobre as notas desse hino. Eu vou falar, não entendi. Agora, quando a gente tem uma dificuldade jurídica aqui, nós temos vários conselheiros jurídicos, conselheiros mesmo, que vêm para aconselhar. Teológicos, nós temos aí vários pastores aqui, Daniel, pastor Celso, pastor Anderson, que são teológicos, eles vêm, e agora de vez em quando a gente convida outros para participar, que são teólogos também, para discutir questões teológicas, isso está na Bíblia, não está na Bíblia, o que você pensa sobre isso? E aí sai uma discussão maravilhosa, umas conversas, mas que a gente cresce. Quem aconselha você? Quem você senta na mesa e conversa? Essa semana eu estava preocupado e Deus falou muito comigo nesse tema, por isso que eu estou pregando mais para mim hoje do que para você, mas está servindo para alguém aqui, porque para mim falou muito. Eu estava numa dificuldade essa semana, porque a obra é uma coisa complicada, fazer muitas obras que a gente está fazendo aqui atrás, lá na frente é difícil, estava com um problema, e aí comecei a pensar nisso, quem te aconselha na obra? Eu tenho, claro, engenheiros que trabalham, tem gente que trabalha aqui, tudo isso a gente traz, arquiteto, tudo bem. Mas o problema não era nessa área, o problema era nas questões do sistema da obra. E Deus tocou no meu coração que tem um irmão aqui na igreja que ele é empreiteiro, faz muita empreitada. Eu falei, sabe uma coisa, eu pedi uns conselhos para ele. Cheguei aqui no culto de quinta-feira, ele estava aqui e falei, cara, preciso da sua ajuda, mas não é dinheiro. Porque quando você fala isso, preciso da sua ajuda, a primeira coisa da pessoa, estou duro, né? Mas ele foi bonzinho, ele falou assim, mas se fosse não teria problema. Eu falei, nossa, estou com moral. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você precisa? Eu falei, estou com umas dúvidas aqui nessa obra, precisamos sentar, conversar. Ele virou para mim, que dia? Que dia? Eu falei, olha, agora tem a campanha, segunda-feira a gente marca uma reunião, você vem aqui me ajudar. Querido, você não vai crescer, porque você tem pontos cegos, e só os conselheiros podem ajudar você no ponto cego. Isso não acontece só com aula, não acontece só quando você está no culto. É claro que isso tudo acontece nesses ambientes, mas você precisa criar um ambiente informal, acolhedor, para você não resistir. Porque se você estiver num ambiente que nem você está agora, já tem gente cruzando o braço, tem gente olhando para o relógio, mas vai ouvir tudo que eu vou pregar hoje.
Quem pode dizer amém? Porque na verdade a gente rejeita esses conselhos, mas você não pode crescer sem isso. E aí vem a segunda pergunta que você precisa fazer. Sabe, os frutos importam. E o que você está fazendo com os presentes que Deus te deu? Seja sincero, o que você está fazendo com os presentes, os dons que Deus te deu? Vou mostrar um texto para você, que eu acho que nós vamos bem fundo agora. Podemos ir fundo nesse assunto? Você vai perceber como tem gente, querido, que está embaixo, infelizmente, eu falo isso com todo zelo, há vários textos na Bíblia que Jesus falou que você está perdendo as bênçãos de Deus e não sabe por quê. Você crê na palavra do Senhor Jesus? Mateus 25, 24 a 30 é o primeiro texto que eu vou usar para você, para mostrar para você por que tem gente que está parada, que está estagnada, e ele vai mostrar para você. Vou deixar Jesus falar agora, só Jesus. Olha, ele diz aqui: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao Senhor. A gente usa esse texto para falar de enterrar os talentos, todo mundo conhece, já ouviu 500 pregações, amém? Então eu vou para o final já, porque você tem muito conhecimento, quem não tem, a gente te ajuda já. Mas olha o que o Senhor falou aqui. Senhor, quem é o Senhor dessa parábola? Quem é o Senhor? É o próprio Jesus, é o nosso Deus. Ele vai dizer aqui, o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Forte, né? Você quer bênçãos materiais, mas as suas bênçãos materiais não estão no teu trabalho, elas estão no desenvolvimento dos seus talentos, dos seus dons. Hello? Tem alguém aí? Ele vai dizer para você aqui, ó: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Note o que ele vai dizer agora. Olha a chave que é esse texto: tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Nossa, que injustiça, vai tirar o 1 que ele tem e vai dar para o que tem 10. Por quê? Porque aquilo que você não usa, acaba, se apaga, desaparece, some da tua vida. E ele vai mais longe: pois a quem tem, mais será dado. Quanto mais você usa o que Deus deu na sua vida, mais você vai ter. Quanto menos você usa, você vai focar numa área da sua vida, mas a tua bênção está em outra área. Acho que não deu para entender o que eu falei. Você está focando numa área, mas Deus quer te abençoar primeiro usando você em outra área. E se Ele te usar naquela área, você vai receber na área que você espera. Mas você quer que Deus te abençoe nessa área e não deixa Deus te usar na área que Ele quer. Quero ver um fala a Deus aqui hoje. Você entende esse mistério? Todos nós já fizemos isso. Eu já fiz isso na minha vida. Eu quero que Deus me abençoe aqui. E Deus fala para você: mas eu vou te abençoar aqui, se você fizer aqui. Aquele meme assim. Conhece? Né? E você fica aqui. Mas olha o que ele vai falar, que aqui é a parte que eu acho mais linda de Jesus ter falado aqui. Pois que terá grande quantidade. Mas a quem não tem, repete comigo só para você entender a frase: a quem não tem, até o que tem. Não é esquisita essa frase? Se não tem, como que até o que tem? A quem não tem, ou seja, se eu não tenho, como até o que tem? O que Jesus está falando aqui é de um nível. Você está no nível, então você não tem, porque você parou naquele patamar que eu estava falando. Até o que tem, que era o patamar que você estava, vai cair. Acho que não deu para entender. Porque não faz sentido, a frase não faria sentido, porque quem não tem até o que tem. Porque se não tem, como que até o que tem? É porque todo mundo tem um lugar, tem um floor, tem um piso. E até o que tem vai cair. Você não vai manter o piso. Não existe essa estagnação. Você vai querer cair. Então, mas o pior não é isso. Porque o que eu quero pregar para você hoje é que o fruto importa, meu irmão. O fruto importa. Deus vai cobrar a gente pelos frutos. O que você acha? Você vai chegar lá, levantar sua mão: sou salvo, Senhor, muito obrigado. E falar assim: cadê o teu fruto? Você crê nisso ou não? Porque olha o que o texto vai dizer: e lancem fora o servo inútil. Uau! Quem falou? Jesus. Aonde está? Mateus.
E ele vai dizer assim: nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Você entra no limbo, você entra nas trevas. Aqui eu nem vou levar na questão só do inferno, que aqui o texto dá a entender o inferno. Mas eu estou falando, você está nas trevas, no limbo das suas emoções, no limbo dos seus pensamentos, porque você não está desenvolvendo o que Deus te deu. Você se trancou no quarto, você fez que nem aquela criança, você pôs uma bolha nela, não deixou ninguém machucar. Eu vou ser sincero para vocês, comunidade fere. Tem gente que não é legal, tem gente que te ofende, tem gente que te magoa, tem gente que não te aceita. Mas eu vou dizer para você, as bênçãos que Deus tem para você não vão chegar no seu quarto, vão chegar quando você estiver se relacionando, se aconselhando e usando o que Deus te deu. Então quando você fala assim, eu não tenho tempo para usar o que Deus me deu porque eu estou sobrecarregado, você está desequilibrado, você está deixando de lado aquilo que Deus quer usar na sua vida, e até o que tem será tirado. E não é assim que a gente vê na vida. A pessoa começa a se afastar das coisas do Senhor, ela perde a família, ela perde os filhos, ela começa a ter problema. Por que ela perdeu o problema? Porque Deus é mau? Não, porque ela não prosperou naquilo. E se você acha que esse é o único texto que Jesus falou, tem vários textos que Jesus falou isso, porque Ele queria nos ensinar a chave, o segredo dessa vida abundante que Ele tem para nós. Há um texto que eu gosto muito, que a gente só vê uma parte dele, mas em João capítulo 15, versículo 2, Jesus vai repetir essa história de uma outra maneira. Ele vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, diga comigo, o fruto importa. O fruto importa. Não dá fruto, Ele corta, Ele arranca, Ele tira, até o que tem lhe será tirado. Por que Ele corta? Porque você não está dando fruto, você está ocupando espaço espiritual, você está ocupando espaço humano, você está ocupando espaço e você não está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Então Ele precisa cortar, para que Ele possa ter o fruto naquele lugar. Deus tem frutos que só você pode dar. Deus tem para você uma geração de fruto, mas a Bíblia diz que aquele que dá fruto, Ele poda para que dê fruto e mais fruto ainda. Diga aí, fruto, muito fruto, mais fruto ainda. Fruto, muito fruto e mais fruto ainda. O que é o mais fruto ainda? É quando você explode. É quando Deus começa a trazer bênçãos para você que não estão mais direcionadas apenas aqui no seu trabalho, não apenas à sua casa, não apenas às pessoas que você se relaciona em primeira dimensão, mas em pessoas que você nem conhece, que já começam a abençoar a sua vida e começam a relacionar com você, e você abençoa a vida delas. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos quebrar esse casulo que colocaram a gente teve que estar no casulo, mas chega, dá um basta nisso, porque Deus tem fruto, mais fruto e muito fruto ainda, e algo bom vai acontecer com você hoje. Algo bom vai acontecer, mas você precisa entender, a bênção está nos relacionamentos. Há portas que você vai entender, que você vai receber só nos relacionamentos. Então o que você está fazendo com esses dons? O que você está fazendo com esses presentes de Deus? Aí você precisa, mas eu preciso de um sistema. Não, você precisa deixar Deus te usar. Às vezes Ele quer usar você com um vizinho, Ele quer usar você com um parente. Aliás, coloca a mão no teu banco aí da frente, está vazio. Põe a mão no banco aí, diz aí. Esse banco vai ser ocupado por alguém que eu conheço, que eu amo, que eu me importo, em nome de Jesus. Esse é o fruto. Então quando você começa a entender isso, querido, você começa a perceber que muita coisa fica travada na nossa vida, porque a gente está quebrando as bases. É como pegar aquela criança, acho que agora você vai entender o meu exemplo, colocar ela pranca dentro do quarto e falar, cresce, desenvolve seu potencial. Seja tudo o que eu sonhei para você, filhinho, mas você nunca levou ele para a escola, ele nunca tomou uma mordidinha, ele nunca puxaram o cabelinho dele, ele não entende que a vida é difícil, que tem luta, ele não entende que ele tem que se socializar, ele não sabe que ele tem que prestar o caderninho dele, às vezes a borrachinha, que não é tudo é dele, é meu, é meu, é meu. Não, não é seu, é do amiguinho. Você não faz isso porque você é um bom pai, e Deus não vai abençoar você parado onde você está, porque Ele também é um bom pai. E tem coisas que você só pode receber quando você está em comunidade. Deus te levantou para ser um general, então vá atrás do seu Moisés, para você poder receber a sua patente de general. Deus te chamou para ser o rei de Israel, então se ajunte àqueles, porque você não vai vencer uma guerra sozinho. Você pode até derrubar um gigante sozinho, mas não dá para vencer uma guerra sozinho. Você precisa dos seus 30 valentes que vão sonhar com você, que vão clamar com você. Eu não seria nada nessa igreja nesse
nesse tempo de pandemia, se não fosse a quantidade de intercessores que se levantaram pela minha vida, e quanto vocês têm orado nas lives de oração. Eu vejo que toda noite, todo irmão que ora lá e fala, pastor Klaus, e eu sei que Deus está respondendo a oração de vocês, porque nós somos um corpo, e um corpo é feito por muitos membros, e membros um dos outros que estão interligados. Você crê no que eu estou dizendo? Então quebra agora essa doença do isolamento, quebra na tua vida. Você vai se relacionar com pessoas que são iguais a você, mas aprenda que há segredos, e Deus vai usar na sua vida pessoas que não são iguais a você. E talvez você esteja no momento, escute, talvez você esteja no momento que você não está ouvindo a mais a Deus, porque Deus não quer falar com você trancado no seu quarto. Deus quer usar uma pessoa de carne e osso para falar com você. E é por isso que você não está ouvindo mais a Deus, porque aquilo que você precisa ouvir, não dá para você ouvir sozinho, porque está acima de você. Você precisa de uma pessoa de carne e osso para falar com você. Quantas pessoas acham que se resolvem sozinho? Deixam os seus casamentos chegar no fim, e aí ligam para nós e falam, pastor, só estou ligando para avisar que eu me separei. E a gente fala assim, não dá para conversar? Não, agora não dá mais. Por quê? Porque você achou que ia poder resolver sozinho. E você não consegue resolver sozinho. Às vezes um papo com um conselheiro, eu me lembro uma irmã da nossa igreja aqui, que um dia eu comentei uma coisa que tinha acontecido em casa, eu nem me lembro o que era, não era nada grave assim, eu falei uma coisa, porque assim, a Lupe tem que receber um cargo de santa quando chegar no céu, porque para me aguentar, tem que ser uma santa, irmão, tem que ser uma... Você não me conhece, você não conhece, não conhece. Eu sou, tem dia que eu sou perturbador, o mínimo, tá, para parar aqui. Eu já começo já perturbando, já. Não vou contar não, deixa vocês pensar que eu sou bonzinho e tudo mais. Mas o que aconteceu é que eu comentei alguma coisa, e aí essa irmã veio nos perguntar, ela falou, pastor, nós estávamos para separar, mas quando o senhor pregou e falou sobre esses assuntos do casamento, e que as lutas que vocês passaram, eu percebi que meu casamento era um casamento igual ao de todo mundo, e que ele tinha jeito, e que podia ser restaurado. E eu estou aqui para Deus falar conosco. E o casamento foi restaurado. Então você fica tentando resolver uma coisa e ganhar uma guerra sozinho, e você não consegue. Mas vem um conselheiro e fala uma palavra para a tua esposa, vem uma conselheira e fala uma palavra para o seu marido, né? As coisas começam a ficar equilibradas. Deus está trazendo um novo tempo, mas você precisa entender que Ele vai trabalhar do jeito dele, não do seu. E eu não quero ficar preso em patamares aqui. Como eu disse para você, muitos patamares eu venci na minha vida por amigos. Gente que chegou para mim e falou, olha, você está assim. Eu me lembro uma vez que eu estava passando uma fase muito difícil aqui na igreja, e um amigo querido me chegou para mim desse jeito, falou assim, cara, isso é uma bênção, a tua palavra é tão bacana, mas por que às vezes você sobe tão triste? Eu estava passando um momento difícil, eu não tinha percebido que eu estava transparecendo isso. E aí o que aconteceu? Que eu me pensei, a primeira coisa foi, não, mas eu estou normal, tal. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu tive uma tradição religiosa, onde as pessoas não podiam fazer essas brincadeiras que eu fiz aqui hoje com vocês, isso era errado, né? Não pode. E aí então eu chegava no culto e falava assim, o pastor chegava, ele levantava, a paz do Senhor. Tinha que ter uma pausa, porque a pausa é sinônimo de medo, né? A paz do Senhor. Essa foi a minha tradição. Ele falou, mas você não tem nada a ver com isso. E essas situações, esses conselhos romperam barreiras na minha vida. Então, querido, use os dons que Deus te deu, porque Ele vai multiplicar isso na tua vida. Dê fruto, porque Ele tem fruto, mais fruto e muito fruto. Fruto, mais fruto, fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Você crê nisso aqui na sua vida? Agora, olha que interessante aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, e eu vou indo para o final. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Como é que você consegue suportar alguém sozinho? Eu vou contar um segredo para vocês que vão me arrepender hoje. Eu curto ficar sozinho. Eu curto demais fazer as coisas sozinho. Quem pode falar amém aqui para mim? Quem é como eu? Eu curto, irmão. Eu tenho meus cantinhos em casa, que é cantinho para ficar sozinho. Eu vou lá no meu escritório, fecho a porta ali, o dia voa, eu faço tudo lá.
Eu vou orar no parque sozinho, levo a minha cachorra, fico lá, ela fica ali, eu fico... Curto. Mas eu aprendi que, embora essa seja uma característica da minha personalidade, há bênçãos que eu só vou receber em comunidade. Por exemplo, não existe avivamento para você só, porque a palavra avivamento implica em coletividade. Existe batismo no Espírito para você, existe porção dobrada para você, existe derramar. Mas se nós quisermos ver um avivamento que vai abalar esse bairro, que vai abalar essa cidade, precisa ser numa comunidade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não existe, querido, uso de dons para mim. Você chega no seu quarto, fica se profetizando, assim diz o Senhor, tu irás, tu viajarás. É até irônico, né? Fica engraçado fazer isso, né? Por quê? Porque a profecia tem que ser ministrada para o outro, e você tem que testificar no seu coração. Não estou dizendo que Deus não fale com você, mas o falar de Deus com você, eu não entendo isso como uma profecia, eu entendo que Deus está tocando no seu coração e está falando com você, e Ele fala muito, mas a profecia é diferente. Deus usa uma outra pessoa, um profeta, para confirmar uma palavra no seu coração. Deus falou comigo muitas vezes e usou profetas para confirmar o que Ele falou comigo, para testificar o que o meu espírito falava ao meu coração. Tem coisas que só acontecem em comunidade, não acontecem em você sozinho. O próprio amor fraternal não dá para ter sozinho. Vai dizer que dá. Eu amo a mim, como você é querido, Klaus, que bacana, hoje você está legal, vou te trazer um presente. Isso não é amor fraternal, isso é amor próprio. Ou até um egocentrismo, um narcisismo, né? Pode até ficar doença isso aí, tem que levar para o médico. Amor fraternal é quando você pega alguém que é legal, mais ou menos legal, ou nada legal, e você demonstra o amor que você tem por Jesus através da vida dessa pessoa. Tem coisas que Deus só vai liberar na sua vida em comunidade. Você não vai aprender amor fraternal sozinho dentro do seu quarto, dizendo assim, eu amo todas as pessoas. Aliás, vamos ser sinceros, nós somos uma geração que se enganou. Nada contra pets, eu amo o meu pet, mas eu vou dizer para você, nós amamos mais os pets que as pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que amar o seu pet. Eu estou dizendo que você podia amar as pessoas mais ou menos como você ama seus pets. Você leva o banhinho, faz secar o cabelo, compra perfuminho, compra comida líquida, compra os bichinhos que ele gosta. Mas quando você chega com o seu cunhado na sua casa, você fala, não senta aí não, essa cadeira não é para você. Seu cachorro, querido, senta no sofá inteiro, não senta aí não é para você. Aí vai e pula o seu cachorro, ai que lindo que ele está aqui. Vamos amar as pessoas, porque é impossível a gente seguir a Jesus sem cumprir 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Seguir a Jesus implica em cumprir esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E quando você faz isso, multidão de bênçãos que Deus preparou para a sua vida são liberados para você, porque você está seguindo a palavra do Senhor. Você recebe essa palavra? À noite eu vou pregar sobre isso, à noite eu vou falar sobre servir ao Senhor, porque eu acredito que quem ama, serve, e quem crê, tem o DNA do servir, porque Jesus continua servindo você até hoje. Jesus não parou de servir você na cruz, Ele continua servindo você com as suas intercessões e com o seu clamor. Então, se você tem o DNA dele, você tem que ter o DNA do serviço, e se você o ama, você serve. Você recebe essa palavra, querido? Então hoje eu não sei o que Deus quer curar na tua vida, eu sei o que Deus quer curar na minha vida. Você está apanhando tanto porque você não tem conselheiros, você está preso no seu patamar porque você simplesmente não está usando o que Deus te deu, você guardou. Você precisa entender que Ele vai falar com você, mas o que Ele vai falar com você, talvez você não vai conseguir ouvir sozinho, vai ter que ouvir através de outras pessoas, e você vai ter que aceitar que Ele vai usar gente esquisita para falar com você, como eu. Nossa, vocês concordaram com isso? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor agora. Deus não usa gente diferente para falar com a gente? Não usa gente diferente para falar com a gente? Eu não gosto muito dessa ideia de sermos todos iguaizinhos. Eu acredito que Deus manifesta a sua graça na multiforme sabedoria, na diversidade dos nossos talentos, dons, ideias, planos e pensamentos. Você crê nisso? Deus está falando com você, tem coisas grandes para acontecer na sua vida, mas você precisa se relacionar.
Há uma beleza na vida em comunidade. Já percebeu quando você passa um dia com um amigo querido, você não se sente mais relaxado? Quando você sai para almoçar com alguém que você gosta e bate um papo e dá umas risadas, parece que o dia não valeu a pena? Como eu disse, querido, é difícil para mim também. Não é a minha personalidade. A minha personalidade sempre foi de ficar sozinho. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, 14, 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu gostava tanto de ficar sozinho, que eu não suportava a minha escola, que eu empurrei o armário da professora para o lado, peguei o outro armário da professora e empurrei para o lado, pus a minha cadeira no meio, para ninguém sentar dos meus lados, e nem na minha frente. Sentavam bem para frente. E todo mundo curtiu minha ideia. E quando eu chegava no dia seguinte, depois de uns dias que eu já estava lá, uma semana, meus amigos começaram a sentar na minha cadeira. Eu queria brigar com eles, porque aqui era minha cadeira, de tanto que eu gosto. Mas eu aprendi que há coisas que eu jamais vou conquistar sem um exército. E Deus está levantando um exército nesse lugar, um exército de adoradores, um exército de servos, um exército que ama o Senhor, gente que é intercessora, gente que clama, gente que prega, gente que evangeliza, gente que ministra, como a gente foi ministrado essa manhã, pessoas que Deus está levantando para entregar a você um novo nível de vitória e bênção, fruto, mais fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Vamos ver juntos? Fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Eu não quero ser cortado de nada que Deus planejou na minha vida. Eu não quero ser afastado de nada que Deus plantou para fazer nesse tempo na minha vida. Eu quero receber aquilo que Deus planejou. Agora, muita gente fala comigo assim: a gente precisa se relacionar, pastor, mas você não vem. Você já viu essa conversa? Você convida e não vem. Os líderes de liga às vezes falam para mim: pastor, a gente não sabe o que fazer. Eles combinam a data, combinam o dia, fala que vão, chega no dia não vão. Você precisa quebrar esse casulo. Há oportunidades que vão vir através de pessoas, há negócios que vão vir através de amigos, há indicações que vão chegar na sua vida porque alguém vai lembrar de você. Tem um ditado, eu detesto jargão, você já percebeu que eu não uso jargão aqui, não uso ditado popular, mas tem um ditado que é verdade, que falam muito para mim, porque eu sou uma negação com ele. Então, meus amigos falam para mim: Klaus, quem não é visto não aparece. E eu falo: valeu, eu estou muito bem aqui no meu escritório. Mas às vezes eu vou, porque eu entendo que isso é verdade. Se você nunca vai, como é que a pessoa vai convidar você? Você nunca vem no culto, como é que eu vou te chamar para pregar? Você nunca está aqui na igreja, como é que eu posso falar para você ajudar? A gente vai pegar quem está aqui, não é? Não, vou ligar na sua casa hoje e falar assim: ô amigo, o que você vai fazer quinta? Você nunca veio no culto de quinta. Dá para você pregar? Não, eu vou pegar os irmãos que estão aqui, que já congrega comigo, já adora a Deus aqui toda quinta, paga o preço para carregar o piano da igreja. Não é verdade? Não é assim que funciona? No teu trabalho é a mesma coisa. Então, querido, escolha os seus conselheiros, porque coisas grandes acontecem na sua vida em comunidade. Você recebe essa palavra? Isso é tão forte que eu conheço gente que só vive de comunidade. À noite eu vou falar sobre isso. Não vou pregar agora não. É tão forte que só quer viver em comunidade, não quer fazer mais nada, só quer ficar no meio, porque sabe que a comunidade é forte. Aprender esse segredo. Você não pode viver assim também, mas à noite eu espero. Levanta sua mão aqui comigo e diga comigo assim: Senhor, algo grande está chegando, e o Senhor vai falar comigo, e eu estou quebrando esse casulo, isso que está me prendendo de me relacionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou quebrar essa barreira que se levantou na minha vida. Tem algo a mais que Deus quer fazer, e eu vou usar os meus dons para dar muito fruto, em nome de Jesus. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor, aleluia.